a gente vai iniciar hoje uma série de estudos, e terão aqui, hoje o pastor Sandro começa, mas terão outros professores aqui trazendo a palavra. E então, algumas coisas que eu quero, antes de falar, quando o pastor trouxer alguma, eu vou fazer aqui, tentar fazer uma trajetória um pouquinho histórica também. Poxa, pastor, eu vim estudar a Bíblia, não quero saber de história. Presta atenção na história, porque a história também, ela é um bom percurso para a gente olhar, ver os panoramas, o que aconteceu. E então, assim, quando eu fizer aqui alguma consideração, falar sobre a Igreja Católica, por exemplo, eu não estou aqui me referindo aos nossos irmãos católicos, no sentido de falando da religião de outro, não é isso. Eu vou falar de um lugar, de um momento histórico, da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Então eu vou fazer alguns percursos em relação a isso, e também compreendendo que mesmo dentro desses caminhos da história, a gente tem que ter muito cuidado para não generalizar. O que às vezes algumas pessoas fazem dentro de uma determinada instituição, ela não necessariamente corresponde ao todo daquela instituição. Existem pessoas que às vezes cometem erros e pecados e trazem os seus caminhos, mas existem ajustes que precisam ser feitos. Mas, dito essas coisas, só para os irmãos entenderem que quando eu fizer menção aqui sobre um pouco dessa Igreja Apostólica Romana, entendendo um recorte na história. Bom, está aí tudo certinho? Então vamos nessa. Vamos para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esta casa. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor levanta o que está caído, abatido. E o Senhor é Deus na nossa vida. Muito obrigado por esse ajuntamento de hoje que iniciamos. Que possamos ter muitos outros, muito mais gente, com sede da Tua presença, com sede da Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui está. Dirige agora esse estudo segundo o Teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Qual o nosso objetivo com esse estudo, com esses estudos que faremos aqui? Nosso objetivo é trazer maior contato com o nosso povo, os nossos discípulos, mas também com todos que terão contato com esses vídeos, porque a ideia é que esses conteúdos façam parte de algo, de uma janela ou de um conjunto de estudos, de vídeos, de materiais que colocam o nosso povo em maior contato com as Escrituras. Nós vamos fazer então um percurso um pouquinho histórico aqui hoje. Nessa apresentação, nosso estudo começa com a carta de Paulo aos Romanos. Falar nisso, vocês viram os promotores dos estudos, gente? Vocês viram os nossos pequenos promotores dos estudos? Vocês amaram? Tinha fofura ali? E eu tenho certeza que alguém já aprendeu. E tem mais vídeo aí esperando. Esperem as próximas edições, que estão lindos. E eu vou trazer então assim um panorama que a gente vai passar um pouco como que isso chegou até a gente. A gente fala do protestantismo, a gente vai passar um pouquinho por isso. E eu vou tentar terminar até onde der aqui, pegando uma parte onde o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 8, sobre essa nova vida em Cristo. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar correr, fazer esse passeio e chegar sobre essa temática da nova vida em Cristo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia ou celular, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. O nosso irmão, o apóstolo Paulo, falando para aquele povo na época e para mim, também para os nossos corações. Olha que texto lindo. Olha o que o Paulo diz na carta dele ao gentio, aos judeus da sua época. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez
enviando seu próprio Filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se é de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio de qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Texto escrito por Paulo, e a gente vai pensar algumas coisas sobre esse texto. A proposta dos estudos que nós vamos fazer aqui, ele tem por base sobre os comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes. Quem conhece o pastor Hernandes Dias Lopes, ou pelo menos os seus conteúdos? Inclusive, Hélio teve a oportunidade de ter contato com ele, e nós fizemos questão de pedir a autorização dele. Já uma vez que a gente tem acesso ao próprio, eu acho honroso, respeitoso, e também encher o coração dele, quem sabe, de alegria por saber que o material e os conteúdos dele estão reverberando e aqui chegou até nós. Então, pastor, se de repente esse vídeo vai chegar até ele, nossa gratidão a Deus por sua vida. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida dele? Então recebe aí, pastor Hernandes. Se chegar até você, a nossa gratidão. Então, esses conteúdos têm autorização dele. É claro que as considerações, os arranjos, os acréscimos de entendimento da visão não correspondem necessariamente à visão por total do pastor Hernandes Dias Lopes, A gente toma por base o conteúdo dele, para não dizer que a gente está colocando palavras na boca dele. Não é sobre isso, tá? Mas para os irmãos saberem que nós temos uma boa base, que nós vamos então pensar assim, pensar alguma coisa de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios e o livro de Atos. Então nós vamos passear aí até novembro, com outros professores também. Adiante, tem uma frase que diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Interessante que essa mesma expressão que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3,6, algumas pessoas tomaram esse verso. Pastor, mas não vamos estudar Romanos, o pastor está comentando sobre Coríntios. É porque a palavra de Deus e as cartas, elas conversam entre si. O próprio
porque se o mesmo escritor tem a mesma mentalidade, ele vai, sem dúvida, trazer elementos de uma carta dentro da outra. Mas, pastor, por que você está trazendo esse verso? Eu estou trazendo esse verso porque muitos cristãos, em determinado momento da sua vida, começaram a considerar que abrir mão da palavra era como se fosse matar o espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica. Mas eu quero pensar com a igreja e trazer uma compreensão que nós precisamos do espírito e também da palavra. Porque se formos entrar nesse caminho que tudo é só o espírito, e não nos aprofundarmos na palavra, ficarmos com a palavra, porque a palavra de Deus ela é âncora para a nossa vida. Porque senão a gente vai espiritualizar tudo, entrar numa vibe de uma visão assim muito neopentecostal, e a nossa palavra não é contrária aos nossos irmãos, não é dizer que eles não são profundos na palavra, não é sobre isso. Mas a gente tem uma responsabilidade com o nosso povo. Então essa palavra é direcionada a Betânia e a você que vai ouvir esse material. Então nós entendemos e vamos entender que o conhecimento da palavra com o Espírito é potência para a nossa vida e para a vida como igreja. Adiante, olha o que John Wesley vai dizer, que é um outro teólogo. Ele vai dizer o seguinte: espiritualidade sem conhecimento é como um fogo sem combustível. Você pode ter uma espiritualidade e achar, estou voando nas asas do Espírito, mas está faltando conhecimento da palavra, é fogo que vai apagar. Então o conhecimento da palavra ele é combustível para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós. Adiante, eu quero fazer uma linha do tempo aí rapidamente, como eu falei de história. Ali tem umas figuras, é claro que ali representa imagens que a gente tem de cada um em sua história. Ali eu tenho o apóstolo Paulo, ali eu tenho Santo Agostinho, ali eu tenho Martinho Lutero, ali eu tenho João Calvino e ali eu tenho John Wesley. Pastor, mas o que tem a ver a carta, o estudo da carta aos Romanos com a vida dessas pessoas? O que, e aí eu quero abrir aqui, ampliar, que às vezes você, pastor, mas um culto cristão, nós somos crentes, pastor, vai falar de Santo Agostinho. Tem gente que ainda tem essa dificuldade, né? De não entender que cada um fez parte na sua história e o que Deus fez através da vida desses homens, independente do grupo religioso pelo qual eles andaram. E olha que interessante, não dá para a gente esmiuçar muito aqui, mas segundo os escritores, aqueles que se aprofundaram, a carta de Paulo foi escrita ali depois de Cristo, entre 56 e 58 depois de Cristo. Você quer ver outra curiosidade, só para botar os irmãos para pensar? Alguns falam assim, Paulo foi contemporâneo de Jesus ou não? Alguns dizem que Paulo era muito novo quando Jesus, então, foi crucificado. E a gente não vê, alguns escritores concordam, uns dizem que Paulo não foi contemporâneo, outros dizem que Paulo foi contemporâneo, mas a verdade é que eles não se encontraram. Se foram contemporâneos, eles não se encontraram. Pastor, mas como que Paulo pode dizer com tanta autoridade sobre Jesus se eles não se encontraram? É muito bacana, irmãos. Paulo, ele estava sendo preparado para ser um rabino judeu ferrenho, um homem instruído aos pés de Gamaliel, camarada com nacionalidade assim romana e também com origem judaica. Ele tinha essa nacionalidade romana, mas essa origem judaica, sabia muito do judaísmo, ele estava sendo treinado. Só que acontece algo, perseguidor ferrenho dos cristãos, porque o cristianismo naquela época, entenderam aqui um pouco, que o cristianismo naquela época, ele começava a não ser bem visto pelo Império Romano. E então, quando eles começaram a ver o cristianismo avançar, as reuniões, os encontros, eles falam assim, o que esse povo está fazendo se reunindo? Se reunindo aí, a quem eles estão adorando, se não ao imperador? A quem eles estão se reunindo? Não. E vale pensar também que
dentro desse universo da geografia e dentro da história, a cidade de Corinto, a cidade de Atenas, a cidade de Roma, eles tinham muito, principalmente Atenas. Depois a gente vai ver na história o apóstolo Paulo pregando lá. Eles vão ver que o que eles divergem, tanto do judaísmo, cristianismo, e qual é o universo deles. Eles vão entender que existe adoração a muitos deuses, um panteão de divindades. Tanto é que se você, a Grécia, Roma, eles adoram muitas das divindades. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, está cercado de tensões políticas, está cercado de tensões dessa religiosidade que é genérica, muitos deuses podem ser adorados, e agora vem o apóstolo Paulo falar algumas coisas. Então, Santo Agostinho, só para trazer aqui um panorama rápido, lá pelo ano 386 depois de Cristo, a história um pouco desse homem, aqui de forma muito resumida, diz que ele, novo ainda de idade, ele tinha uma vida assim muito conturbada, uma vida sexual precoce, uma vida que veio a ter um filho muito cedo, e diz que ele, em um momento muito conturbado da vida, a sua mãe orava por ele, a sua mãe era católica, entenda-se, né, naquele tempo, e ele diz que houve uma expressão tole e lê, que é pega e lê, num jardim. Diz que ele vai no jardim, ele ouve uma expressão, tole e lê, pega e lê. E aí então ele lê um verso, e algo acontece dentro dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que a palavra de Deus ainda hoje, um verso, pode trazer uma transformação na vida de alguém? Será que uma palavra tem o poder de transformar a história de alguém? É disso que a gente está falando. O contato com a palavra e com o estudo vai nos despertar para isso. Não para uma dependência que a gente fica debaixo de alguém que ore por mim, simplesmente, de alguém que me... Não. O contato com a palavra de Deus pode trazer um grande efeito de transformação dentro da gente. Mas eu vou adiante, depois eu volto um pouquinho, Agostinho, né? Pastor, mas qual é a sequência desses homens que estão aí? E esses homens um vai influenciando o outro, porque Santo Agostinho vai ler um verso da carta de Paulo aos Romanos. Lutero vai ler um trecho da carta aos Romanos. João Calvino vai ser impactado também por Romanos. John Wesley também vai ser. Pastor, e esses homens aqui têm uma história assim, no protestantismo e na visão em relação à teologia, à filosofia. Esses homens estão em tudo, porque um dia ele leu um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Por exemplo, João Calvino, por exemplo, mais adiante, que é 1530, ele já é um pouco mais para frente aqui. Ele é aquele homem que vai pensar sobre a separação de igreja e Estado. Porque, como eu falei, quando a carta é escrita, ela tem desdobramentos social, político. Então, João Calvino, ele começa a entender, peraí, tudo não é a igreja que pode dominar. A igreja não pode ser a detentora de todo saber. Martim Lutero, em 1517, ele vai, não sei se quem aqui já ouviu falar das 95 teses. Ele, né, um homem também que vai sendo preparado para ser um bispo, e ele vai ouvindo, vai prestando atenção naquilo que a igreja romana vai ensinando, vai mostrando. Só que chega um momento, ele lê a palavra, porque assim, irmãos, eu creio que o Espírito Santo já vai ministrando dentro da gente, vai falando, e quando a gente vê na palavra, algo acontece. Aquilo que o Espírito Santo às vezes já está incomodando a gente, e a gente vai para a palavra, há uma confirmação, há uma mudança dentro da gente, há uma mudança dentro da nossa mente a partir da palavra. É o Espírito já falando conosco, e quando a gente vai para a palavra, há uma conexão e há uma transformação.
Então, Martim Lutero ele vai trazer uma grande mudança, uma reviravolta. Ele é o nome da reforma protestante, né? E aí vem João Calvino, John Wesley. Eu vou adiantar, vou avançar. Olha qual foi o trecho da carta de Romanos que impactou a vida de Lutero. Ele vai falar assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pastor, mas o que esse texto tem de tão profundo? A gente precisa compreender, principalmente quando Paulo vai escrever aqui, que ele está falando a judeus e a gentios. O judeu é todo aquele que vem de uma linhagem, do judaísmo, de uma descendência, e todos aqueles que não seguiam a prática da religião do judaísmo, ou que não vinham dessa nacionalidade, ele era considerado gentios. E Paulo, então, ele vai trazer uma visão, porque dentro da cultura judaica, dentro da religião do judaísmo, o livro base deles, basicamente, é a Torá, que são, vamos dizer assim, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não é isso? Está na ordem? Então está na ordem. Então, assim, tudo para eles é relacionado à lei. Então, para eles, esse conceito de que salvação tem que ser pela observância da lei, por seguir a lei, isso é muito enraizado. Ou seja, para alguém adquirir a salvação ou ser salvo, ele precisa observar e cumprir a lei. E aí, quando ele lê alguma coisa assim, que Paulo falando assim, a justiça de Deus é pela fé. O justo vai viver pela fé. Então, algo acontece dentro dele e rompe dentro deles. Adiante. Eu quero falar sobre a importância e a relevância dessa carta e as influências. Eu já comentei aqui um pouquinho, mas eu vou falar um pouco mais. Como eu já falei, essa carta ela exerceu influência assim, sobre a teologia da época, dessa forma do pensamento, teologia, do conhecimento, da relação das pessoas para com Deus. Falei sobre Santo Agostinho, dessa dúvida que gerou nele, né? Olha o trecho que impactou a vida de Santo Agostinho, quando ele ouve a expressão, né? Tole e lê, pega e lê. Epa, travou aqui, calma aí. Foi. Ele estava vivendo uma vida, segundo os historiadores, uma vida assim, muito sem sentido, uma vida muito inquieta com ele mesmo, com o modo de vida que ele estava vivendo, um modo de vida no meio de depravação moral. Sabe quando a pessoa está assim, minha vida, eu estou fazendo tudo que a minha carne gosta, mas o meu espírito está abatido. Eu estou fazendo tudo que eu tenho vontade de fazer, viver a vida, mas o meu espírito está abatido, não tem sentido a minha vida. E quando ele ouve essa expressão, pegue e lê, ele lê esse texto. Olha o texto que ele lê de Romanos 13, que vai dizer assim: comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem de soluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos seus apetites. Essa palavra entra direto no coração dele. Imagina alguém que está angustiado, vivendo dissolutamente, vivendo só alimentando a carne, só alimentando os desejos, os prazeres. E eu vou acrescentar, né? Vou me imaginar. Talvez ele falando: Senhor, me manda uma palavra. Senhor, me dá uma resposta diante dessa angústia, diante disso que eu estou vivendo. Eu estou vivendo, estou alimentando minhas vontades, meus desejos, mas não está legal. E aí, tole e lê, pega e lê. E aí, o apóstolo Paulo, por inspiração, escreve um texto. E esse texto entra no coração de Santo Agostinho e ele se converte
ao cristianismo, e ele dá uma reviravolta, uma mudança assim na vida dele, de forma plena. E diz ainda, o pastor Hernandes Dias Lopes faz um comentário que eu acho muito bacana. Diz que a história vai dizer que seus olhos foram imediatamente abertos, seu coração foi transformado e as sombras de suas dúvidas dissipadas. O próprio Agostinho confessa: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença de ler, uma clara luz inundou meu coração e as trevas da dúvida se desvaneceram. Agostinho se tornou o maior teólogo da Igreja Ocidental, fonte na qual beberam Lutero, Calvino e tantos outros, como nós comentamos aqui. Um trecho na vida de um homem angustiado, de um homem que estava vivendo uma vida que não estava legal, mas aí Deus manda a inspiração de um trecho. Olha a importância da palavra de Deus, irmãos. Eu fiquei pensando, será que um folheto entregue a alguém em algum lugar tem o poder de mudar a trajetória? Será que tem, irmãos? Será que uma mensagem com um versículo tem o poder de mudar a vida de alguém? Porque você não sabe quais são as angústias, quais são as dores que estão... Você e eu não sabemos quais são os questionamentos. Você e eu não sabemos que às vezes alguém fala: Senhor, me manda uma mensagem, um sinal. E eu creio que a palavra de Deus é um bom sinal para a vida daquele que está fazendo sempre perguntas. Vamos adiante. Já comentei que Martim Lutero tem um texto que muda completamente a vida dele, que ele fala pela fé. Por que pela fé? Porque nesse período também que ele está sendo preparado, e a igreja tinha uma questão de venda de indulgência. O que é venda de indulgência? Algumas pessoas dessas estruturas, eles estavam condicionando, meio que loteando o céu, vou usar uma expressão assim para entendermos, que através do perdão de pecados, os fiéis que fossem até eles e levassem as suas demandas e confessassem os seus pecados, através do pagamento de um valor, poderia ter os seus pecados perdoados. E aí ele está no meio desse ambiente. E quando ele lê Romanos 1,17, né, que o justo vive pela fé, ele fala: gente, não é por venda de indulgência, é pela fé de cada um. É por fé que a gente vive, é pela fé que nós somos salvos. Não vem por meio das obras, é pela fé. Não é se você vai fazer isso, você vai ter essa penitência, pagar por isso. Nada disso adiante, não é por meio das obras, é por meio da fé. Então, é isso que leva eles se revoltar com tudo que ele via, com o que ele estava sendo preparado, um homem estudado, letrado, e ele escreve então, depois vocês pesquisem, ele vai pregar as 95 teses na porta do castelo, e ele dá uma grande reviravolta. Ele é um grande reformador, né, do protestantismo, que chamam. E aí tem uma coisa que também, talvez os irmãos vão ver, que vai falar as solas, não a sola do sapato, mas só as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente glória deve ser dada a Deus. Isso é muito interessante. Por que ele levanta essa questão? Ele fala assim: gente, vamos parar de firula, vamos parar, estou usando aqui uma expressão mais aproximada, vamos parar de rodeio, vamos parar de criar atalhos, vamos parar de ficar inventando história. Eu vou lançar aqui 3 bases, estacas. É somente a Escritura, não tem outro escrito, não tem outra revelação, é somente as Escrituras. Revelação de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Isso, Martim Lutero estabelecendo isso, somente a graça. O que ele está querendo dizer isso? Não é por meio das obras, é graça, mediante o que? A fé. E aí, se a gente for ler depois Efésios 2,8, a gente vai ver. Mas as outras cartas, algumas delas não haviam nem sido escritas. A compreensão que a gente tem hoje das cartas é diferente. Porque imagina, ele está escrevendo cartas, né? A primeira carta
segundo os historiadores, foi Tessalonicenses, né? Depois as outras foram sendo escritas. Mas desde aquela época, Lutero já levanta sobre isso. Somente a fé, somente Cristo. Não tem atalho, não tem jeitinho, não tem ser bonzinho, não tem só pagar penitência, não tem só confessar, não tem. Se não for Cristo, se não for pela sua fé em Jesus Cristo, e você entender que não é pelos seus méritos, pelos seus esforços, mas somente pela graça, nós estamos condenados. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo ele amplia, ele abre possibilidades para todo e fala assim, ó, não é só pelo conhecimento, não é só uma igreja que é detentora de um conhecimento, de um saber, é o conhecimento das Escrituras, é pela graça, é pela fé, e somente a Deus deve dar a glória. Por que essa expressão? Porque eram se cobrado também a glória ou o louvor a governadores, ao papado, né? E volto a dizer, não estou entrando aqui no mérito de religiosidade, eu estou olhando no recorte da história, ok? Então por ele fala, você quer dar glória a alguém? Não vai dar glória a Nero, não vai dar glória a César, você vai dar glória somente a Deus. Então é importante que entender esse contexto, nos faz entender a força da escrita, né? Glória somente a Deus. Adiante. E meu desejo é que a gente seja iluminado, assim como Santo Agostinho recebeu aquele clarão, sabe, da parte de Deus, e foi iluminado, diz que a vida dele nunca mais foi a mesma, que o contato com esses estudos possa gerar um clarão dentro da nossa alma, e falar, cara, a palavra de Deus é o cerne que eu preciso, é o alimento que eu preciso. O autor e o propósito da carta, pode passar aí, está seguindo aí? Eu trouxe um mapinha ali para a gente fazer entender que eu acho legal isso. Ali está Roma, aqui está a cidade de Corinto, ali circulada, ali está Atenas, Patmos, ali está a região da Grécia. Paulo, ele vai escrever essa carta de uma província chamada Acaia, ali próximo à cidade de Corinto. Os estudos dizem que o desejo do coração de Paulo era visitar Roma. Ele vai escrever essas cartas, entre outras coisas, para dizer, cara, eu tenho desejo de visitar vocês. Ele escreve essa carta para uma igreja que ele não fundou. Os estudiosos vão dizer que já existia um movimento, uma igreja que vai surgir em Roma. E ele então vai escrever uma carta para animar, para dizer do desejo que ele tinha de ir a Roma. E eu dando um pulo na história, irmãos, existia um desejo muito profundo no coração de Paulo, visitar Roma, pregar o evangelho, porque Roma era crucial, era estratégico. Sabe aquela história que todos os caminhos dão a Roma? Porque estrategicamente Roma era como se fosse o centro do mundo naquela época. E Deus tem os propósitos dele, né? O desejo de Paulo, ele é preso, e segundo os historiadores, ele morre em Roma. E eu me emociono com isso. Eu me emociono porque ele tinha um desejo no coração e ele vai ser decapitado em Roma, segundo os historiadores. Alguns dos imperadores fazem um movimento e não é crucificado, porque o cidadão romano não poderia ser crucificado, mas diz que recebe ordem para lhe cortar a cabeça. Mas é muito interessante, esse homem que tem um sonho, e ele entende, as outras cartas vão dizendo, e ele diz, eu já estou preparado para morrer, mas me importa pregar, te anunciar esse evangelho. E, pastor, mas por que você traz o mapa? Porque esses escritos, essas cartas, ela está escrito perto de uma cidade, por exemplo, como Atenas, centro da filosofia, do conhecimento, da teologia, dos pensadores aí como Platão, na sua época, como Aristóteles, São Tomás de Aquino, são camaradas com uma cabeça totalmente fora da sua época. E aí Deus levanta um estagiário de rabino, Deus tem um encontro com ele em Atos 8, né? Porque diz em Atos 8 que ele era um perseguidor. Aonde tem esse movimento desses cristãos? Da onde que começa essa história? E aí ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Fica cego, levado para a casa de Ananias,
E aí começa toda a história desse homem que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um excelente. Alguns teólogos, o pastor Hernandes Dias Lopes mesmo usa uma expressão: Paulo era um assassino, gente. Essa expressão é forte, né? Irmãos, Paulo era um assassino. Ele mandava prender e matava matar com resquinte de crueldade. Mas olha o que Deus faz com um assassino. Olha o que Deus faz com a vida de um homem que talvez o diabo fale assim: você vai me servir para os meus propósitos. Aí Deus fala assim: bem sei eu os planos que eu tenho a respeito de vós. Um homem treinado, letrado, conhecimento, um homem que era capaz de discutir com as ideias de Platão, um homem que era capaz de discutir com toda a filosofia da época, porque assim, nós não estamos falando desses homenzinhos do TikTok de hoje não, irmãos. Nós estamos falando de homens muito sábios, muito doutos da época da Grécia, de Atenas. Nós estamos falando de homens que têm um conhecimento da astrologia, mesmo sem instrumentos. Nós estamos falando de homens que eles fazem lá o seu, vamos dizer assim, onde o seu lugar, o seu espaço em Atenas para cultuar muitos deuses, e tem lá um lugar vazio. E Paulo fala assim: de que Deus você fala assim, desse altar vazio? É um Paulo, esse homem que chega no meio cheio da presença de Jesus Cristo e fala assim: eu vou falar de Jesus Cristo ressurreto, aquele que me derrubou, aquele que me fez, me tirou da vida de assassino e me fez um pregador da palavra. É desse Paulo que a gente está falando. Então Paulo, ele tinha esse desejo, e é onde ele escreve aí, perto da Grécia. Falar um pouco sobre o autor, falar um pouco sobre Paulo. Como eu já comentei aqui, ele é chamado também Paulo de Tarso, judeu, né, da cidade da Cilícia, criado em Jerusalém, educado por Gamaliel, está lá em Atos 22:3, se converte mais ou menos aos 28 anos, lá em Atos dos Apóstolos. Ele, segundo os historiadores, ele tem em torno de 28 anos, a caminho de Damasco, está no capítulo, em Atos 9, né? Ali a história de 8 a 9, 8 ali tem a história de Estevão, né? Você vê um homem perseguindo, e o testemunho de Estevão na vida de Paulo. Estevão, né? Vai sendo apedrejado ali, e ele vai falar: Senhor, recebe meu espírito. Então Paulo vai recebendo os testemunhos. Bom, cidadania romana, como eu comentei aqui. Gálatas também, 1:15-16, vai falar um pouco. Por exemplo, Gálatas, essa carta escrita aos Gálatas, vai assim: quando, porém, aquele que me separou desde o meu seio materno e me chamou por sua graça, houve também por bem revelar em mim o seu Filho, para que evangelizasse entre os gentios. Então, nas próprias cartas, Paulo vai escrevendo sobre o propósito que Deus tinha para a vida dele. Só que ele só foi entender isso depois. Olha o que Paulo diz, né? Houve por bem revelar em mim seu Filho, me chamou desde o seio materno. Essa compreensão só chegou depois que ele tinha 20 e tantos anos, 30 anos. Antes, ele não imaginava que Deus havia chamado ele para isso. Antes, talvez ele entendia: não, eu vou ser um rabino, seguir o judaísmo, perseguir todo aquele que se levanta contra essa religião. Mas não, olha o que Deus já tinha preparado. Mas a compreensão veio depois. E assim também na vida da gente. Às vezes a gente leva uma janela de tempo na vida da gente, sem entender alguns propósitos de Deus. Mas a revelação chega e a gente entende: poxa, Senhor, eu estou entendendo. Vamos adiante. Como eu falei, ele viveu num tempo dos grandes imperadores, como César, Nero. Inclusive Nero, lá pelo ano 64, ele acusa os cristãos de terem incendiado Roma, mas em contrapartida também ele é acusado dele próprio ter sido um incendiário. Então, quando Paulo escreve essas coisas, no meio de muita tensão, em meio de imperadores que queriam ser elogiados, eles queriam ser exaltados, queriam receber glória. E Paulo fala: não, glória somente a Deus, né? São as solas. É um homem que realiza 4 viagens missionárias, a última foi a Roma, onde morreu, segundo os historiadores. Escreve 13 cartas, incluídas no Novo Testamento, e, segundo historiadores, também morre com 67 anos, em Roma, decapitado.
Talvez a viagem dele e a visita dele não se deu conforme ele tinha um plano. Deus talvez tivesse outros planos para Paulo, mas Deus fez ele chegar em Roma. Pastor, mas ele perdeu a cabeça em Roma. Mas o testemunho, às vezes tem uma cabeça, mas não tem um testemunho, né? É melhor às vezes não ter uma cabeça, mas ter um testemunho. É melhor às vezes entrar no reino do céu faltando uma coisa do que inteiro, né? Estou usando uma metáfora, mas Deus realiza coisas além do que a gente pode pensar. É bastante provável que a carta tenha sido escrita entre 57 e 58 depois de Cristo, né? E a última carta que Paulo escreve é antes do prolongamento, período de detenção que ele teve em Cesareia, depois em Roma. Ele foi preso e levado. E como eu falei, Paulo, essa carta, ela escreve tanto a gentios como judeus. Falei um pouco brevemente, que os judeus eram aqueles que seguiam a lei, os preceitos da religião, e os gentios eram aqueles que não eram considerados judeus, eram aqueles que não eram considerados observadores da lei. Então, para entender também que os gentios eram meio que considerados um povo de segunda, um povo um pouco desprezado, um povo que não seguia princípios, um povo que servia a Deus de forma relaxada, e era como se fosse uma religião que se levantava paralelamente, que trazia talvez receio de falar, isso aí pode ser uma heresia, uma seita. Então o apóstolo Paulo, ele escreve muito no meio desses contextos. Indo adiante, eu quero falar sobre as principais ênfases da carta de Paulo aos Romanos, né? Quero trazer esse panorama. São alguns pontos, pelo menos 8 pontos dessas ênfases da carta. Primeiro, Paulo começa pedindo a oração da igreja em seu favor, se a gente for ler o desenrolar da história. Segunda coisa, demonstrar seu desejo de visitar a Roma. Ele vai falar disso. Primeiro eu quero que você pedir favor de vocês orando por mim. Depois eu quero falar do meu desejo de visitar a Roma. Demonstrar seu desejo de compartilhar com os crentes de Roma o poder do Evangelho. Ele tinha um desejo de ir para Roma compartilhar disso. Ser enviado pela igreja de Roma à Espanha, fazer uma exposição detalhada do Evangelho, revelar a soberania de Deus sobre a salvação. O que ele queria dizer com essa carta? Vocês estão aí pensando, né, as suas teologias, o seu panteão de adorar muitos deuses, de achar que para se adquirir a salvação, para ir para o céu ou ser salvo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu preciso dizer o seguinte: é graça de Deus, mediante fé. Não tem jeito. Então a mensagem de Paulo era muito firme e dura em relação a isso. Revelar a soberania de Deus. Deus é soberano sobre a salvação. Mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Os historiadores também, o próprio Hernandes Dias Lopes vai falar que essa carta é uma carta que vai tratar da profilaxia, ou seja, vai tratar daquilo para evitar o adoecimento. A verdade não é só remédio para a cura, mas proteção contra doenças. Então vocês precisam entender que o que eu estou falando, vocês estão num conjunto de crença aí onde vocês estão. Mas eu preciso de te dizer que não é pelas suas crenças, não são pelos seus ritos, mas sim mediante a fé e a graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa era a temática de Paulo, colocando para os romanos. Outras das suas principais ênfases, pode colocar aí, que ele trata também, é mostrar a unidade da igreja. Em que sentido, pastor? Mostrar a unidade seguinte: não há separação entre judeus e gentios. A própria palavra de Deus vai dizer que Cristo na cruz fez de 2 povos um povo só. Então não é, vocês estão achando que é por aí, por aqui não. Deus unificou tudo. Todos que aceitaram mediante a fé é um povo só. Evidenciar a universalidade do pecado, ou seja, todos pecaram. Tanto é que Romanos vai dizer isso. Todos pecaram. Os gentios não são mais beneficiados por ser de uma linhagem judaica do que, ou melhor, os judeus não são mais beneficiados pela sua linhagem, pela sua descendência. Não adianta ir na aba da sua genealogia, ou de achar que você nasceu judeu, que já está garantido. Ao mesmo tempo,
não adianta você achar que como gentio você está perdido por não cumprir as leis, as observâncias da lei. Paulo vai falar o seguinte: a justiça vem pelo Evangelho. Deus decidiu justificar, tornar o pecador justificado nele, na morte dele na cruz. Falar assim, não é por obras, pelas obras vocês estão ferrados, mas é pela minha obra que eu justifico vocês e dou a salvação. Anunciar então a justificação pela fé, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo e anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Vocês vão lembrar um pouquinho daqui a pouco sobre o texto que nós lemos, né? Indo adiante. Quero falar aí, chegamos aí, eu quero falar agora nessa janela. Fiz esse panorama, mas quero falar nessa janela sobre o que Paulo propõe, falando no capítulo 8. Como eu falei aqui, não vai dar para a gente estudar minuciosamente todos os capítulos, mas eu então trago esse recorte do capítulo 8, que fala dessa nova vida em Cristo. Pastor, mas qual é interessante? Interessante para a gente, ué. Nós aceitamos a Cristo e nós precisamos aferir se nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo ou não. A palavra de Deus serve para instruir, mas também mostrar para a gente: você está vivendo uma nova vida em Cristo? Você tem uma nova vida em Cristo? Então vamos ver algumas coisas aqui. E o primeiro tópico que eu quero trazer é que Paulo desce, mas sobe. Pastor, mas por quê? Nós não lemos, mas depois você pode ler com calma. No capítulo 7, Paulo ele usa uma expressão, entre tantas outras, mas eu trouxe apenas um recorte. Paulo ele vai falando: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo. E ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo meio que entra num desespero e fala: Senhor, eu já te conheço, Senhor, eu já conheço, já sei que o Senhor é o Cristo ressurreto, o único com qual nós devemos depositar a nossa fé e ser salvo pelo Senhor. Mas o que está acontecendo, Senhor? Tem coisa que eu não quero fazer e faço. E ele vai falar assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Existe uma lei, uma força na minha carne, no meu desejo. Será que isso acontece também com a gente, irmãos? Não precisa levantar a mão? Não precisa? Será que às vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer? Será que a gente pensa e age de uma maneira que a gente não deveria agir? Mesmo conhecendo já Jesus Cristo, mesmo sendo batizado, pertencendo à igreja não sei quantos anos, pouco ou muito, será que na nossa carne ainda existe uma força, uma lei que opera em nós? É sobre isso Paulo desce nas regiões mais baixas do desespero humano, quando chegou a dolorosa constatação e fez essa desesperada pergunta: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas olha, no capítulo 8, Paulo sobe agora às regiões mais altas da exultação e responde com confiança: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que o homem, no capítulo 7, ele fala: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas ele agora, tomado pelo Espírito Santo, pela compreensão, fala assim: para aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Independente que eu precise ainda lutar com a minha carne, militar com esses desejos, nenhuma condenação há. Então ele sai daqui, sai debaixo de um homem que está falando: não tem jeito para mim. Quando ele vai para o capítulo 8, fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa também é uma verdade que a gente precisa afirmar no nosso coração, nos momentos que a gente às vezes está fazendo coisas que a gente não deveria, tendo atitudes que a gente não deveria como cristão, mas a gente também ser revigorado pelo Espírito Santo e falar assim: você precisa matar a carne. Pastor, você precisa matar a carne todo dia. Sim. Irmãos, nós precisamos matar os impulsos, os desejos, as vontades dessa lei que ainda opera em nós, para que essa carne seja mortificada. E olha que interessante, eu trouxe algumas coisas aqui. Quando o eu está no centro, presta atenção nisso, que eu achei muito bacana e muito reflexivo para a gente. Quando o eu está no centro e quando o Espírito está no centro, presta atenção. O capítulo 7 menciona o Espírito Santo apenas uma vez, e isso indiretamente. No capítulo 8, o Espírito Santo aparece 17 vezes. Está no centro das atenções do apóstolo. Olha que coisa bacana.
Quando o Espírito Santo está no centro, nós olhamos para a nossa condição e falamos, não tem jeito. Mas quando o Espírito Santo está no centro da nossa reflexão, em nós podemos então dizer assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso é muito interessante pensar isso, irmãos. No capítulo 7, o eu está no centro e o resultado é a morte. No capítulo 8, o Espírito Santo está no centro e o resultado é vida. Duas verdades básicas que são mencionadas também no texto. Atividade salvadora de Deus por nós, ou seja, o que Paulo está querendo dizer quando ele está escrevendo aos Romanos? Não é por venda de indulgência, não é mediante as obras, a atividade salvadora vem de Deus. Foi Deus que escolheu nos salvar. Foi Deus que olhou do céu e falou, por si só vocês não se salvam. Então é quando ele tem um plano e envia seu filho. Então, mas pastor, a lei então nada mais serve? A gente precisa entender o seguinte: nós vamos viver, ainda que nesse século ou nos vindouros, o cristianismo ele vai viver em um caminho entre a lei e a graça. Pastor, por onde a gente vai então? Vão pelo caminho. E o caminho entre a lei e a graça é Jesus. O caminho entre a lei e a graça é Jesus. Se a gente andar no caminho, a gente vai andar com aquele que fala assim, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la, mas em mim se cumpre toda a lei, e eu sou aquele pelo qual Deus usou para exercer graça. Então, que interessante, irmãos, saber que de um lado da rua, eu venho lá da roça, e é interessante que nas partilhas de cidade para outra, nas divisas, interessante que eu brinco lá, falo assim, se eu pisar aqui, eu estou em Itaboraí, se eu for para o outro lado da rua, eu estou em Tanguá, porque nas divisões de uma cidade para outra, às vezes tem isso, o que divide uma rua, ou o que divide um município do outro, é um lado da rua ou outro. E eu fiquei pensando nisso, poxa, então do lado aqui está a lei, do outro lado está a graça, e o meio é Cristo. A gente precisa andar nele, que sabe cumprir a lei, mas fala para a gente, não adianta só observar a lei, não adianta você só ser isso tudo, se você também não entender que tudo é graça. Não adianta a gente achar que é melhor que os outros, se não entender que tudo é graça na vida da gente. Então, as verdades básicas mencionadas nesse texto, vai falar dessa atividade salvadora. Na verdade, o propósito da lei não é tirar o nosso pecado, mas convencer-nos dele. O papel da lei não é ser o nosso salvador, mas ser o nosso pedagogo para nos conduzir ao Salvador. Então a lei, ela tinha esse objetivo de nos conduzir. A lei, o Antigo Testamento, ele apontava para Jesus. Então ela serviu para nos conduzir até Cristo. A outra verdade é o multiforme ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta da escravidão. 8:2 vai dizer isso. A lei do Espírito de vida é que nos livra do pecado da morte. Olha uma coisa que eu escrevi. Quando dependíamos de nós mesmos para atender às demandas da lei, vivíamos prisioneiros do pecado e caminhávamos para a morte. Mas agora, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, saímos da masmorra do pecado e fomos libertos da sua tirania. Que coisa linda, irmãos. Uma vez que nós aceitamos a Jesus e Ele habita em nós, o Espírito Santo nos confere o poder de sair da tirania, da masmorra do pecado. Ele fala assim, toma a chave. Vocês não mais precisam ver enjaulados, aprisionados. Vocês têm a chave para ser libertos dos desejos, dos impulsos, de uma vida de pecado e de desejos carnais. E é interessante, que às vezes a gente pensa simplesmente sobre desejos carnais, sobre a perspectiva das questões, às vezes, sexuais, por exemplo. O desejo da carne é só voltado para questões sexuais? Não. Desejo de carnais é voltado para o desejo daquilo que a gente quer, daquilo que a gente cobiça, da forma como que a gente se relaciona com as pessoas, da forma com que a gente quer dominar as pessoas, e são tudo apontando sobre os desejos da carne. Então, esse multiforme ministério do Espírito Santo exerce sobre nós esse poder de nos libertar dessa masmorra. Sabe,
O pecado, como se pegasse você e eu, você que talvez vá ouvir essa palavra, pegou você e falou assim, ó, não tem jeito, você está enjaulado, você está aprisionado. A sua vida está aprisionada no pecado. Você não tem jeito, você não sai dessa cela. Aí vem o poder da palavra, vem o poder do Espírito Santo e fala assim, você pode ser livre. E deixa eu te falar, aqui você que está aqui, você que está em casa, você pode estar numa prisão hoje. Você pode estar trancafiado numa vida, assim talvez como Santo Agostinho vivia, sem sentido. Minha vida não tem sentido, mas aí um recorte da palavra foi suficiente para entrar um clarão de luz na vida dele e falar, cara, você pode ser liberto hoje. Não mais dessa masmorra do pecado. O Espírito Santo nos predispõe para a santidade. Capítulo 8, 5 a 8 vai falar isso para a gente. O apóstolo Paulo então trata nesses versículos de uma antítese. Ou seja, de duas forças que operam no homem. Pelo que a gente vai compreendendo, é a carne e é o Espírito. Nós entendemos como cristão que esse corpo e essa carne, ele só vai ser transformado no dia do encontro com Cristo, né? Nós seremos transformados. Até lá tem luta, irmãos. Até lá tem o apóstolo Paulo do capítulo 7, falando, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí quando a gente coloca o Espírito no centro, a gente vai ter condição de dizer assim, nenhuma condenação há, não é pelos meus pecados, eu ainda erro, eu ainda falho, mas os meus erros, as minhas falhas não são suficientes para condenar, porque a graça, a obra salvífica do Espírito Santo, de Deus, naquela cruz por nós, me dando o Espírito Santo para habitar na minha vida, não tira a minha salvação. Porque é interessante a gente pensar isso, irmãos. Não vivemos mais debaixo da lei, porque se fosse debaixo da lei, toda vez que você e eu tivéssemos uma queda, um deslize, nós perderíamos a nossa salvação. Pastor, então quer dizer que está tudo liberado? Quer dizer que nós temos a opção e temos o auxílio do Espírito Santo nos ajudando diante das nossas vontades. O pecado na nossa vida, a gente sempre fala isso, pode ser um acidente, mas não mais uma prática. Se um cristão tem prazer na prática do pecado, algo está errado. Ele precisa se libertar dessa masmorra. E Cristo tem a chave para libertar dessa masmorra. Então, duas forças. A vida no Espírito não elimina a possibilidade de pecar. Interessante a gente pensar isso. Mas nos confere o poder de não pecar. Ou seja, nem eu, nem você, nem ninguém aqui, ou você que está em casa que vai ouvir essa palavra, a vida no Espírito não nos isenta da possibilidade de pecar, mas Ele nos confere poder para não pecar. O Espírito Santo nos confere poder para não pecar. Duas forças antagônicas operam no homem e seus resultados. Porque os que são inclinados para a carne, para as coisas da carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo vai escrever, porque a inclinação na carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Ou seja, se você se inclinar para as coisas da carne, caminho de morte, mas se você se inclinar para as coisas do Espírito, é vida. Entenda, o apóstolo Paulo não está falando de religiosidade, ele está falando de um conhecimento, de uma revelação das escritas da palavra. Ele está falando num contexto judaico que tem observância na lei, dizendo assim, não, eu tenho que observar a lei. Eu tenho que atender os princípios da lei. Fala assim, não é pelo atender os princípios da lei, é pela fé em Jesus Cristo, somente Cristo. Paulo diz que aqueles que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas se inclinam para o Espírito, cogitam para as coisas do Espírito. Trata-se de nossas preocupações. Lembra que eu falei que desejo da carne, às vezes a gente associa muito sobre essa questão, dessas questões, principalmente sexuais, mas a gente precisa ampliar isso. O desejo da carne não é só voltado para essas questões, mas também as nossas preocupações, as nossas ambições, como nós ocupamos o nosso tempo, a quem nós priorizamos, aquilo que nós estamos fazendo, pensando, lutando para ter, para construir, fazer, alimenta, está convergente com as coisas do Espírito, ou só para alimentar as nossas vontades, os nossos desejos? A gente precisa pensar sobre isso.
ao que nós nos dedicamos. Ponto 4, o Espírito Santo habita em nós, nos vivifica, o texto nós lemos, e Ele nos ressuscitará. O Espírito Santo habita em nós. No capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, e fala: camaradas, o Espírito Santo habita em nós. Por causa da obra de Cristo, por nós e da ação do Espírito Santo, fomos feitos morada de Deus, templos do Espírito Santo. Ele nos vivifica no nosso espírito. Quando o apóstolo Paulo afirma que se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é a vida por causa da justiça. Ou seja, o nosso corpo, e eu não estou falando simplesmente da matéria, nós não estamos mortos sem respirar, mas quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos vida, para além de um coração pulsando, para além do que umas artérias circulando sangue, porque estar vivo depende muito mais do que um coração batendo, estar vivo depende muito mais do que um sangue circulando nas veias, estar vivo a gente vai compreender que também depende da ação do Espírito Santo nos trazendo vida. Você sabe, a pessoa fala assim: pastor, eu estou vivendo, mas eu não estou tendo vida. Eu creio que a proposta do Espírito Santo fala assim: vocês precisam viver, mas também ter vida. Tem uma vida abundante. O Espírito Santo habita em nós, nos vivifica, e ainda vai dizer, Ele é a primícia, a garantia da nossa ressurreição. Lembra que quando fala que quando a gente aceita Jesus, a gente tem um penhor, o selo do Espírito Santo, a garantia da nossa salvação? E eu acho lindo isso aqui que o apóstolo, que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreve. Ele fala assim: a morte não é o fim da linha, não tem a última palavra. Gente, isso é lindo. Aquele que aceita Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador e recebe a marca do Espírito Santo, a gente fica triste, a gente se desespera, porque a gente não é preparado assim para a morte. Mas a gente entender que para aquele que tem o Espírito Santo, a morte não é o fim da linha, isso é tremendo, não tem a última palavra. Foi por isso que Jesus falou: onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, o teu aguilhão? Né? Não caminhamos para um acaso sombrio, ou seja, nós não caminhamos, a nossa fé não nos conduz para um caminho de fim, a nossa fé nos caminha para um caminho de eternidade, a nossa fé nos caminha para um caminho de ressurreição. Falando nisso, nós estamos nele aí, né? Fazendo a trajetória. A nossa fé está nos conduzindo para isso. A nossa fé nos faz animar que, a despeito das adversidades, das lutas que a gente enfrenta, Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida. Nós somos casa espiritual dele. Nosso corpo brilhará como o sol. Nós teremos corpos transformados. E o apóstolo Paulo vai escrever tantas vezes: agora nós vemos por espelho, mas então veremos face a face. E eu louvo a Deus porque a igreja está nesse caminho. Paradoxo. Alguns paradoxos que a gente vai ver também, e o autor trouxe para a nossa reflexão. Romanos 8,13 vai falar um pouco disso. Olha aqui que frase interessante: os que vivem, morrem, e os que morrem, vivem. Olha o paradoxo aí. Como assim, pastor? Os que vivem morrem, e os que morrem vivem. Os que vivem para os desejos da carne, morrem. Mas os que morrem para a carne, vivem. Ou seja, quanto mais eu mortifico meus desejos, as minhas vontades, mais eu caminho para esse caminho de vida. Mas quanto mais eu vivo para os caminhos de alimentar a minha carne, mais eu morro. E aí fala da morte, não só a morte física, mas a morte espiritual. Tem pessoas que às vezes não levam a sério isso. Mas depois desse fim aqui, existe uma eternidade. E o destino de definir essa eternidade é agora em vida. Pastor, mas isso é óbvio, mas eu preciso reafirmar isso aqui, porque talvez alguém vai parar de frente desse estudo e vai ouvir isso. Você e eu precisamos definir o nosso destino na eternidade agora em vida. Porque depois que nos faltar o fôlego, não há como mais decidir. A decisão é feita agora, de dizer: Senhor, eu escolho o Senhor, teu Espírito habitar em mim. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem pelo Espírito, viverão.
Para uma nova vida, então, é preciso mortificar a velha vida. O Espírito Santo, e somente Ele, pode capacitar-nos a mortificar os feitos do corpo. Embora, preste atenção nisso, irmãos, isso aqui é uma pérola que nós precisamos ouvir com atenção. Embora sejamos completamente passivos na justificação e na regeneração, somos participativos na santificação. Ou seja, não há nada que a gente possa fazer para se justificar, não há nada que a gente possa fazer na regeneração, isso é obra de Deus através da graça na vida da gente. Pastor, então é só descansar? Não, a parte ativa dessa história é o processo de santificação. O processo de santificação não depende de Deus, o processo de santificação depende de cada um de nós. Embora o poder para agir e efetuar emane do Espírito Santo, nós somos convocados a mortificar os feitos do corpo. Ou seja, pegando uma carona no nosso irmão Paulo, no apóstolo Paulo está falando, cara, existe uma luta muito grande, não quero fazer isso e faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí, como a gente leu, né, o Espírito Santo é mencionado de forma, apenas uma vez dentro desse capítulo, mas quando ele é mencionado muito mais vezes, quando ele vai pela lente e a compreensão do Espírito Santo, de entender que nós somos habitação, a gente pode entender que nós podemos buscar essa força no Espírito Santo em nós e vencer o pecado, vencer a luta contra o pecado. Essa luta também não é uma luta humana, não é na força do nosso querer simplesmente. Nós temos que ter um posicionamento. Pastor, mas eu tenho posicionamento, mas não tenho força. Eu quero dizer que a partir do posicionamento, a força vem do Espírito Santo. O que depende de nós é um posicionamento. Pastor, eu me posicionei, mas eu estou fraco. Você se posicionou, e é a habitação do Espírito Santo, Ele te dá força para vencer o pecado. Não existe masmorra da qual o Espírito Santo não pode te tirar. Não existe. Pastor, mas se eu voltar para ela em algum tempo da vida, a graça pode te tirar. Porque eu gosto de pensar nisso. Pastor, eu tive um deslize, eu estava indo tão bem, pastor. Volta para o caminho. Porque às vezes na vida da gente também o diabo diz, você não se achava, você estava tão direitinho na igreja, né? Mas está vendo? Eu te levei para a beira do... Eu te fiz pegar um atalho. Quem pegou o atalho, volta para o caminho. Pastor, dá para voltar para o caminho? Dá. Porque a graça te permite voltar para o caminho. A graça não é acusadora, a graça não é exclusiva. A graça é inclusiva. Tem um pequeno livreto, eu acho que eu já mencionei isso aqui, que fala sobre o Evangelho maltrapilho. Até estimulo quem tiver a oportunidade de ler, bem pequenininho. E dentro de um breve trecho desse pequeno livro, fala que o autor mencionando, que diz que o estímulo para escrever, diz que foi a filha, muito pequena, perguntou, pai, diz que a filha lendo os evangelhos, chegou para o pai e falou, pai, esse evangelho é muito maltrapilho. E ela falou, aí o pai falou assim, mas como assim, minha filha? Jesus anda com gente muito estranha, maltrapilha. Jesus está com gente, se relacionando com gente muito maltrapilho. E ele então, ele é inspirado para escrever sobre o evangelho maltrapilho. E dentro de um trecho lá, ele fala que um dia os livros se abrirão, o livro da vida se abrirá. Aí você vai ouvir chamar lá, irmão João, vou usar aqui a expressão, né? Vem para o gozo do seu pai, receber por herança o reino que está preparado. Aí diz que vai ver, estamos lá na plateia, todos vamos estar lá, vamos estar, amém, irmãos? Nós vamos estar lá? Vamos estar lá, em nome de Jesus. E os nossos também vão estar lá. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, a nossa geração vai estar lá. E diz que chama o irmão João passa lá e a gente fala, poxa, irmão João, cara. Poxa, irmão João. Irmã Maria, diz que vem irmã Maria, sai lá de trás chorando e tal, aí vai chamando e a gente está ali, poxa, que legal o evangelho. Aí de repente vai chamar o nome de uma mulher. E aí alguém vai olhar e fala assim, quê? Não. A prostituta que estava na esquina. Aí as pessoas, não, mas deve ter chamado errado, deve estar na lista errada. E diz que passa aquela mulher chorando, no meio dos santos, dos que se acham santos,
E aquela prostituta chorando e ouve de Jesus: vinde bendita do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado. Aí ele fala, o autor fala assim: talvez naquele dia você entenda o que é graça, que a graça não é exclusiva, a graça é inclusiva, mas a graça é um presente de Deus para ser valorizado. Quem experimenta da graça não volta mais para o lamaçal do pecado. Pastor, mas se eu pisar na lama, você pode se limpar. O sangue do Cordeiro tem um poder de nos limpar, você e a mim. Pastor, mas nós ainda estamos sujeitos a pisar na lama? Apóstolo Paulo, capítulo 7. Há uma luta, há um paradoxo. Há duas forças militando, mas quem a gente alimenta é que vai prevalecer. Adiante. Caminhando para encerrar, capítulo 8 traz uma coisa aqui que mexeu também comigo. Você já viu falar aquela expressão assim, que todos são filhos de Deus? Já viu essa expressão? Alguns ainda dizem a expressão assim: todos são filhos de Deus, só ainda não reconheceram. Já viu também essa expressão? Mas olha o que o apóstolo Paulo estreita aqui para a gente. Todos podem ser filhos de Deus, mas somente os guiados pelo Espírito são. Olha que coisa. Todos podem ser filhos de Deus, mas somente os guiados são. Por quê? Capítulo 8, verso 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, são seus filhos. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravizem, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso amplia para a gente, porque pensar que aquele que não é guiado por Espírito, mas também sou filho de Deus. Mas a carta de Paulo aos Romanos, as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, está dizendo que os filhos são guiados pelo Espírito. Isso é importante, não é para a gente excluir pessoas, mas para a gente se preocupar com a condição de pessoas. Estão sendo guiados pelo Espírito, receberam a Jesus Cristo. Então, por isso que a igreja tem um papel de proclamar o Evangelho, para que as pessoas recebam a Jesus e recebam o Espírito e sejam guiados por ela. Porque somente os que são guiados pelo Espírito, segundo o nosso irmão Paulo está dizendo, esses são filhos. Parece exclusivo isso, né? Parece que é uma separação, mas eu acho que também a gente precisa ter muito cuidado com o Evangelho. O Evangelho da graça, ele é uma porta que se abre para todos, mas ele também é uma porta que também precisa passar por um filtro de uma mudança, de uma transformação, de uma mudança de atitude. Pastor, então, mas sou eu que tenho que estar aferindo a vida de quem é guiado, quem não é? Não é nenhum de nós não somos juiz da vida de ninguém. Mas é importante pensar, sua vida está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus? Talvez isso nos sirva hoje, caminhando para encerrar esse estudo, a importância desse estudo, que Paulo está querendo dizer naquele tempo, no meio dessas tensões. Mas Paulo está falando para pessoas e trazendo a revelação da carta, através da sua escrita, a revelação do Espírito Santo, para dizer: camaradas, não dá para salvar seguindo os ritos religiosos. Não dá para dizer que é filho de Deus fazendo isso, ou indo a culto, ouvindo no culto Passo de Fé, ou na hora nona, participando do cerimônia. Não é só sobre isso. Os verdadeiros filhos são manifestos através de ser guiado pelo Espírito Santo. E isso serve para a gente pensar: para aí, pastor, ser filho de Deus é muito mais do que ser batizado. Ser filho de Deus é muito mais do que ser membro de uma igreja, de uma comunidade de fé. É muito mais. Ser filho significa ser guiado pelo Espírito. Mas guiado pelo Espírito quer dizer que a gente não vai ter mais deslize? Não quer dizer isso. Lembra que nós falamos? A gente recebe poder para vencer, mas não quer dizer que nos isenta de ainda ter alguns deslizes na nossa vida. Considerações finais que eu quero trazer. Esse texto, essa carta, ela é escrita entre essas tensões, entre a lei, né, do judaísmo, a lei de um panteão de muitos deuses. Paulo vai escrever: só existe um Deus e eu conheci.
E eu quero apresentar a vocês. Então, nessas considerações finais, eu quero dizer o seguinte: um viver entre a lei e a graça é possível, sem sermos legalistas para com a nossa vida, sabe? Aquele legalista que se cobra demais, quer ser super santo. Irmão, esquece. Não estou dizendo que você e eu não tem que buscar uma vida de santidade, mas cuidado de querer ser santo demais. Eu falei com alguém esses dias: cuidado, você está se achando muito bom. Cuidado com a vaidade de querer ser santo demais. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Todo dia a gente tem que falar: Senhor, obrigado porque a sua misericórdia se renova hoje. E é a causa de não sermos consumidos. A gente tem que ter esse cuidado para não ser legalista com a nossa vida, com a vida dos outros. Mas precisamos ser norteados, né, sim, pela lei, pela observância, mas libertos pela graça. Não para um viver inconsequente. Isso também eu acho muito interessante a gente pensar. A graça não é um convite a um viver inconsequente, desregrado, mas como nosso irmão Paulo nos deixou, como uma bússola. E ele vai falar na sua carta lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que é um texto assim que eu desde pequeno guardo na minha vida, irmãos. E eu sei quem são dessa época minha também vão entender. Aquele texto que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que texto extraordinário. Você pode ser livre? Tem uma expressão, eu acho que eu já contei isso aqui, mas cabe bem nesse momento. Uma vez eu estava conversando, teve um grupo missionário coreano, que eles são de São Paulo, a igreja, tem uma igreja coreana na Liberdade, né? Uma igreja até muito grande, e eles fizeram uma missão lá em Muriqui, lá na roça. Eles foram com 2 ônibus, pessoal muito bom, muito bacana, e teve um culto na praça, e nesse culto na praça teve um jovem deles que deu testemunho, que ele disse que ele era viciado em cocaína. Ele disse assim, falou: irmãos, eu cheguei a um ponto que para eu lidar com as minhas dificuldades e as minhas demandas, me foi oferecido um caminho, que foi o caminho das drogas. Porque é isso, às vezes algumas ofertas que são feitas para a vida da gente, é para tentar ser uma saída, mas não são saídas. Ofertas do diabo são sempre caminhos sem saída. As ofertas que o mundo oferece são sempre caminhos sem saída. Ainda bem que Jesus é o retorno, né? Você pode entrar por um caminho sem saída, Jesus fala assim: mas agora... Aí o diabo fala assim: agora é seu fim. E Jesus fala assim: liga a seta e retorna. A graça faz isso, liga a seta e retorna. E ele diz que ele vivia escravizado, né? Ele diz que eu saía de uma família de cristãos, mas em um momento da minha vida, eu me perdi e fui viciado nas drogas. Até que um dia, durante muito tempo, escravizado isso, meus pais iam me buscar na comunidade. Até que um dia, algo aconteceu dentro dele, ele aceitou Jesus, e ele falou assim: eu nunca mais quero cheirar isso. Não quero. E os amigos falaram: cara, você não vai conseguir. Eu falei assim: eu não consigo, mas Jesus consegue me ajudar. A minha vontade está com jeito, está com vontade de fazer isso, mas Jesus vai me ajudar. E ele perseverou. Aí as pessoas, depois de um tempo, ele parou, foi liberto daquele vício. E aí as pessoas perguntaram assim, alguns amigos perguntavam: cara, você virou crente agora, você não pode mais cheirar uma trilha com a gente? Ele falou: posso. Não, eu vou te perguntar de novo. Você agora é crente, você pode ir com a gente? Posso. Eu só não quero. Porque quem é livre, ele até pode, mas ele não quer mais, ele não tem mais prazer nessas coisas. Porque o que domina mais ele não é a vontade da carne, é o Espírito. E é disso que Paulo está falando, né? Eu posso. Todas as coisas me são lícitas. Mas no final ele fala assim: não vou deixar me dominar, né? Porque é isso. Se a gente deixar a nossa vontade dominar, a gente cai. Mas eu gosto sempre de falar sobre a palavra da graça. Conquanto a graça não seja um convite a um viver desregrado, gente, a graça é um favor gracioso.
que nos permite, mesmo se a gente cair, sabe, ter um deslizão na vida da gente, a gente poder ligar o retorno e falar assim, vou voltar. Me tirou do caminho, eu posso voltar para o caminho que é Cristo. E Ele sempre recebe a gente. Não nos joga na cara. Jesus é tão maravilhoso que Ele não nos aponta. Ele não nos dá sermão. Ele é a figura do pai do Lucas 15, gente. O filho que vai lá para o lamaçal, quando volta, ele fala assim, prepara o novilho, prepara a roupa, prepara o anel, vamos fazer festa. Porque o filho que estava perdido voltou, é Jesus. Essa é a figura de Jesus. Quem está perdido, Ele sempre permite. Não há como pensar em se ter uma nova vida, sem que deixemos ser guiados pelo Espírito Santo. E nesse viver entre a lei com as suas religiosidades, que tanto afeta o nosso modo de pensar, viver, achar que podemos julgar os outros, mas nós podemos compreender que a lei, ela não tira o pecado, mas ela convence-nos dele, aponta para isso. Não é mais sobre o domínio da escravidão, mas é sobre a liberdade para não sermos mais escravos. E isso é lindo. Paulo está falando assim, cara, não é mais sobre ser escravo, é mais sobre ser livre. Estou convencido que, aí eu encerro, estou convencido que para termos uma nova vida, para eu e você, vocês que estão aqui, você que está em casa, isso passará por uma nova mentalidade. E entre tantos, deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, mortificar dia a dia os desejos da nossa carne, e quem sabe até um dia chegarmos a dizer, como o nosso irmão Paulo escrevendo aos Filipenses em uma das suas cartas, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim eu encerro com essa palavra, que o nosso viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Morrer dessa vida ou morrer da nossa carne, do nosso desejo, isso sempre será lucro. Vamos aplaudir o Senhor pela inspiração a Ele. Glória a Deus. Fiquemos de pé, vamos ficar de pé. Eu sei que o pastor aqui deu uma corrida, né? Tentou fazer esse panorama um pouco histórico. Não é muito comum a gente olhar para esses, mas é importante pensar, irmãos. Pensar o que Deus fez através da vida desses grandes homens. E esses grandes homens, se você for estudar depois, Santo Agostinho, John Wesley, Calvino, Martinho Lutero, você vai ver o que Deus fez a partir da palavra. Foi a palavra que trouxe o clarão na vida daqueles homens. E nós, esse evangelho do protestantismo, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas ela foi usada, dessa separação um pouco das obras da lei e da graça, nos ajuda. Que esse estudo e esses estudos que virão possam ser muito esclarecedores. Virão professores aqui muito melhor que o pastor Sandro. Eu amo a palavra. A gente tentou trazer assim uma abertura do livro de Romanos, mas tem outros professores aí que irão ainda ampliar, mas independente do professor, o que fica mesmo é a palavra, né? Não é a performance do professor, mas o grande professor é sempre o Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo. Vamos orar? Dá a mão ao teu irmão aí, para nos despedir. Quero agradecer todos que organizaram aí, trabalharam, prepararam o café. Dizer que da próxima vez vai ter mais café, amém? Quem disse amém mais alto que não tomou. Mas glória a Deus que a carne não está alimentada, é o Espírito que alimentou, mesmo sem o café no estômago, teve força para dar um amém mais forte. E é interessante, porque consagração e jejum também falam de matar a carne. Nós deixamos faltar o café de proposital, irmãos. Sério, do lado de lá tem muito mais café, muito mais. Eu falei, não, gente, deixa, porque eles vão ser alimentados pelo Espírito. É claro que eu estou brincando, mas que sejamos fortalecidos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial na vida da igreja, pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida de cada pessoa que talvez em casa também vai receber um pouco dessa porção. Nós nos curvamos diante somente do Senhor. Nós queremos ser libertos de todo legalismo, de toda religiosidade.
Nós sabemos que essas coisas servem para dar uma direção, mas nós queremos ser libertos pelo Espírito Santo, porque nós somos habitação, nós recebemos. E Senhor, se alguém aqui está em dúvida quanto à sua paternidade ou filiação, somente aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos. Essa palavra é muito forte para a gente. Então não adianta ser filho de crente, não adianta ser mãe de crente, não adianta vir de uma descendência de crente. É pela aceitação e por se deixar ser guiado, não é por uma carteira de membro, não é, Senhor. Não é por ser visitante, não é, Senhor. É por se deixar ser guiados pelo Espírito. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de proclamar a sua palavra. Nós ainda temos, Senhor, a oportunidade e a liberdade. Quantos países não têm de fazer isso que a gente fez aqui? Mas que nós possamos ser gratos e usufruir dessa oportunidade de abrir as Escrituras e deixar o Senhor falar conosco. Despede os teus filhos em segurança, com o coração cheio de gratidão e de alegria e do ensinamento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.